tarde. Terceira e última parte. Connosco já temos Hernani Carvalho. Boa tarde. Boa tarde. E o Dr. Pedro Proença, para quem eu peço um grande aplauso. Ainda não tinha estado consigo. Um bom ano. Bom ano. Dr. Hernani, Bom ano também para ti. Estamos prontos? Estamos, claro, vamos embora. Vamos começar. Vamos então começar já com este tema. Um homem de 39 anos terá atacado a companheira, de 59, à facada durante uma discussão no Barreiro. A vítima teve de ser hospitalizada e o suspeito acabou por ser detido depois de resistência às autoridades. No local está já o nosso repórter Luís Maia. Bom dia. Que outros factos conseguiste apurar, Luís Maia? Boa tarde. Boa tarde. Eu começaria por descrever o cenário que encontramos quando esta mulher de 54 anos, que nos deu uma entrevista exclusiva, estamos a falar da vítima, nos abriu a porta. Ora, deparámos-nos com vários pedaços de papel higiênico ainda com sangue espalhados pela casa, deparámos-nos com várias garrafas de cerveja espalhadas pelo chão, muitas beatas de cigarro, algumas delas também caídas no chão, enfim, um cenário ainda de algum caos depois da violência que aqui aconteceu no domingo de manhã. Estamos a falar de uma mulher de 54 anos que nos diz ter um mestrado em História Contemporânea, mas que vive numa casa que estava completamente fechada, quase sem luz, com luz muito baixa lá dentro, que nos diz esta mulher ser fotossensível e que diz também viver com doença bipolar, uma doença que, segundo ela diz, está controlada e ela estará, segundo nos conta também, devidamente medicada. Ora, no domingo de manhã, o companheiro desta mulher, que ela também nos diz sofrer de esquizofrenia, mas não tomar a medicação, terá tido um ataque de ciúmes, foi à cozinha, pegou numa faca e atacou-a. Vamos então ouvir as palavras desta mulher, o testemunho dela, a história toda ela na primeira pessoa. Não sei muito bem o que se passou, quer dizer, eu tenho uma doença, eu sofro de esquizofrenia, não está a tomar medicação nenhuma, está completamente descompensado. E já me andava a ameaçar, quer com facas, quer com tesouras, quer etc. E então disse-me, uma crise de ciúmes, não és minha, não és mais ninguém. E pumba. Onde é que estava quando foi atacado? Estava na sala, como que geralmente estou, ao pé do computador a ver televisão. Geralmente é o meu sítio, é onde eu faço as minhas leituras, portanto é onde eu leio os meus mails, etc. E ele estava onde? Veio de onde? Eu estava aqui em casa, na altura penso que eu veio no quarto, porque eu fechava-se aqui e escrevia muito, aliás eu tinha aqui páginas e páginas de leituras que eu estou a tentar ler aquilo e não com... Entretanto, ele apareceu-lhe com uma faca que foi buscar à cozinha, certo? Sim, eu fui buscar a faca à cozinha, que acaba não estava ali. Porque eu já me tinha ameaçado há uns dias antes com a tesoura e com a faca, isto agora, mesmo para dizer a verdade, e já tinha escondido as facas e as tesouras que eu trazia, eu escondia, agora vou-me outra vez buscar uma outra à cozinha, e essa aí já passou o meu... Portanto, já suspeitava que ele pudesse fazer isto. Aliás, ainda aqui vê-se que ainda há sítios onde terá limpo o sangue, não é? Ali um guardanapo. Sim. Sim, foi com que eu, foi o papel higiênico com que eu embrulhei aqui o meu pulso. Eu já me vinha a ameaçar há bastante tempo, mas ainda falava, isso deve ser eu que levava as coisas para a brincadeira, porque eu acho, quer dizer, como eu não me sinto culpada de nada, não sei o que é, não entendi, eu não entendo a doença dele. Então, vamos ver uma coisa, portanto, estava ali na sala, o que é que acontece a seguir? Ele aparece lá e depois? Aparece lá e, entretanto, como tinha vindo no dia a seguir aqui o meu primo, mais um amigo dele que ele não suporta, portanto, eu não vou dizer nomes. Ele ficou com ciúmes deles? Ficou ciúmes com o meu primo, não que é homossexual, mas do amigo do meu primo, sim. Então, ele estava com ciúmes dessas duas pessoas. Sim. E acordou naquele dia e o que é que aconteceu para esfaquear? E não foi só isso, eu disse que a minha mãe, portanto, o facto da minha mãe ter ido passar, e agora é que eu sei, foi passar para as Caldas o Natal com a minha filha e o meu genro, e então... Ele sentiu-se, diz assim, nem a tua família gosta de ti, aquelas coisas que se dizem, eu não gosto muito de dramatizar essas coisas. Só uma última pergunta, ele estaria sóbrio ou estaria sob a influência de alguma coisa? Não, ele é capaz de estar sob a influência de cocaína, que agora é que eu andei a ver, tive que andar a todos os sítios, a todas as capelinhas, para saber uma coisa que ele não desconfiava, porque ele tinha-me jurado que já nunca mais tinha tocado nisso. Tem medo que ele lhe apareça por aí? Não, eu não tenho medo dele. Não tenho medo dele, porque quer dizer, eu estou aí, eu mato. Eu tenho o meu pau de beisebol com na cabeça e acabou-se aí a história. Não tenho medo.
Agora, eu se me aparecer aqui, eu tenho que aparecer muito bem medicado e muito bem... E tenho, portanto, eu tenho que fazer uma desintoxicação, porque ele assim não... E se ele viesse... Pronto, se ele viesse, deixa-me perguntar-lhe, mas se ele viesse medicado e desintoxicado, aceitava-o de volta? Não sei. Mas não exclui essa possibilidade. Não excluo, mas também não incluo muito bem. Neste momento, até te digo mais para o não, neste momento é não. Obrigado. A vítima foi esfaqueada no pulso, sangrou abundantemente, ela própria tentou estancar a hemorragia, ela própria ligou para o 112 a pedir ajuda, ela própria, aliás, pelo próprio pé, desceu também desde o primeiro andar até aqui abaixo, até aqui à entrada do prédio e ficou à espera de assistência. Chegou então uma ambulância, chegou então também a polícia e quando a polícia chegou esta mulher perguntou à vítima quem é que a tinha atacado. O companheiro dela que tinha ficado petrificado, segundo nos conta a vítima, depois de a atacar, depois de vê-la a sangrar, tinha entretanto também descido cá para o resto do chão, estava junto da vítima e quando a vítima indicou aos polícias quem a tinha atacado, ele começou a fugir, tentou fugir às autoridades, não conseguiu, acabou por ser capturado ainda aqui na rua, foi já presente a juiz, está em liberdade, está com uma pulseira eletrónica com sinal de GPS para impedir que se aproxime da mulher com quem viveu durante cerca de um ano e que atacou no passado domingo. Quanto à vítima, diz que não tem medo que o ex-companheiro lhe apareça à porta, mas não afasta completamente a possibilidade de o aceitar de volta. Foi exatamente o que ouvimos da boca da vítima. Hernani, comentários? Não pode. Não pode o quê? Não pode recebê-lo de volta. Porque está inibido, ele está inibido de se aproximar dela. Tanto quanto a informação que nós apurámos foi que o senhor foi presente a juiz e ficou inibido de se aproximar da companheira e tem um dispositivo... GPS? Tem um dispositivo eletrónico, precisamente, para alertar as autoridades se, por hipótese, tentar aproximar-se da senhora. Portanto, como diz o Zé Povo, tirar o cavalinho da chuva, não há capazes enquanto houver dispositivo. Das duas, uma, há dispositivo ou há pazes. O senhor pode tirar o dispositivo? Pode, e também pode ser preso. Porque se tirar o dispositivo está a desobedecer ao juiz, aquilo acusa, os serviços informam o juiz, se o juiz tiver, se for daqueles assim muito de cortar a direito, é uma chatice. A violência doméstica é um crime público. Sim. Portanto, agora, curiosidade. Nós passamos a vida a dizer malandro, bateu nela, malandra, bateu nele. Hã? E passamos a vida a dizer que a sociedade deve ser envolvente, também deve denunciar. Aliás, está na lei que qualquer cidadão, em presença do conhecimento de um crime, deve denunciá-lo às autoridades. Exatamente. O doutor já nos explica isto tudo. Acontece que há muitos vizinhos que verbalizam que, de facto, há ali discussões frequentes. Há vizinhos que verbalizam que há ali violência doméstica. Até há um vizinho que diz que é de parte a parte. O problema é que não há história de denúncia no posto da polícia sobre violência doméstica. Portanto, já há aqui uma coisa complicada para descrever, ou não, Sr. Doutor? Bom dia. Sim, bom dia, João. Lá está, esta é daquelas situações, Hernani, que pelo comportamento da própria vítima e pelo próprio comportamento da comunidade envolvente, lamentavelmente legitima um juiz a determinar uma medida de coação mais leve num caso destes. Exatamente. Se esta mulher amanhã for confrontada novamente com este indivíduo, com um surto qualquer de esquizofrenia mais grave, que a mate, quem é que vai apontar o dedo a um magistrado por ter aplicado uma medida de coação destas, quando é a própria, exatamente, quando é a própria vítima a dizer, bem, até pode ser que, se ele se portar bem, eu o receba novamente. Exatamente. Relativamente à medida de coação e a questão da pulseira, parece que também ficou determinado o tratamento deste indivíduo. Sim. Lá está, são daquelas coisas que a justiça... a tratar-se. Por acaso, eu vou-lhe pôr aqui a questão, porque já várias vezes ando para lhe pôr esta questão, e se calhar está na altura. Pode um juiz decretar o tratamento compulsivo a um indivíduo? Pode? Pode. Ah, é? Pode. Até onde é que está a liberdade do indivíduo? De se tratar ou não? É porque nós sabemos que os indivíduos têm o direito de recusar os tratamentos. Não é? Inclusivamente, eu, para ser operado, tenho que prestar o seu tenho consentimento. que prestar o meu consentimento. E depois agora, perante estes dois direitos, qual é que prevalece? Prevalece, lá está, neste caso há uma limitação do direito deste indivíduo a recusar-se a ser tratado. É o mesmo que acontece em muitas situações. Por exemplo, vou dar o exemplo de algumas religiões
que impedem, por exemplo, a transfusão de Sangue. sangue. Sim. E há casos concretos em que há ordens judiciais que suprem a recusa de determinado indivíduo em levar, portanto, a transfusão de sangue. Portanto, nesse caso, a Justiça intervém e limita esse direito. E, portanto, se a Justiça, de uma forma preventiva e cautelar, impõe a este indivíduo um tratamento, ele não pode recusar. Resta saber como é que se vai controlar isso, que é outra questão completamente diferente. Mas, doutor, mas este tratamento ainda só... o que aconteceu aqui foi que lhe foi aplicada a tal medida de coação, certo? E acessoriamente este tratamento, isto existe logo nesta primeira fase? Existe, preventivamente existe. Ok. Também para dizer uma coisa aqui, e isto é importante, porque o Hernani tocou aqui num ponto que é importante, esta medida de vigilância, atenção que o tal dispositivo informa a vítima da proximidade do agressor. E a central. E depois é a vítima que aciona um botão de emergência a avisar a central Não. que está o indivíduo na proximidade. Depende do dispositivo. Por exemplo, no caso do palito, Avisava a central. era avisada, independentemente da vítima avisar ou não. Agora, ou seja, uma coisa é a vítima ter o botão de pânico, que é carrega naquele botão quando ele se aproxima, ou quando, por algum motivo, acontece uma coisa que ela se sinta em perigo. Outra coisa é a central ser avisada da proximidade do indivíduo. Da proximidade da casa. Sim. Mas o que é Palito. Aquilo apitou na central. Só que na central, não sei porquê, não reagiram. Mas apitou na central. Mas isto é importante o que o Hernani está a dizer, porque assim, na maior parte dos casos, há situações de consumação de atos de violência, mesmo com este dispositivo de violência eletrónica, precisamente quase que isto o Hernani está a dizer. Porque muitas vezes a própria central não reage atempadamente a uma situação destas. Portanto, eu tenho muitas dúvidas relativamente à eficácia destes sistemas de... Bem, se for esse sistema de tal botão, daquilo que ouvimos da vítima, não será acionado, porque ela estaria na dúvida em voltar a recebê-lo ou não, não é? Pois depende da maneira como ele vai. Pois, mas agora a minha questão é... Se for limpinho e tratadinho. Agora a minha questão é... Se ele for aivado e investido de circunstâncias que ela aceite, queira ou aprecie, ela aceita. Ela não reage mal. Dito de outra maneira, já percebemos todos que há aqui consumos. Exatamente. Portanto, Exatamente. e todos sabemos que os consumos, seja de álcool, seja de drogas, seja do que for, agravam exponencialmente de uma forma avassaladora todas as doenças do foro psiquiátrico. Que é o caso. Que é o caso a avaliar porque nos dizem. Claro. Nós não estivemos a fazer diagnóstico. Claro. Isto é a avaliar pelo que nos dizem. Não há nada. Não há nada. Até porque apurei eu. Esta senhora é uma pessoa diferenciada, licenciada, tem obra publicada, isso tudo. Portanto, estamos aqui em presença de coisas muito complicadas. Portanto, primeira questão. A violência doméstica é um crime público, não há volta a dar a esta conversa. Mas há. Porque o Sr. Procurador, se perceber que está toda a gente bem, que já toda a gente se trata e que está toda a gente bem, pode promover a suspensão preventiva do processo, certo? Pode promover, exatamente. Exatamente. Eu não percebo nada direito, mas ando a ler os rodapés de uns livros. Não, mas percebes muito bem, porque é exatamente isso. Portanto, pode promover a suspensão e ficar à espera, dar ali 6 meses, para ver se fica tudo bem. Se durante esses 6 meses não houver nada... Arquivamento. Arquivamento, exatamente. De outra forma, o que resta é a decisão do juiz, que me parece o mais atinada possível e o mais preparada possível. Este juiz, na minha opinião, esteve rigorosamente como a sociedade espera que ele esteja, não é? O mais apurado possível, de acordo com as circunstâncias. Porque se não fosse assim, qualquer computador fazia de juiz. A diferença da importância e da necessidade de ter um juiz é que é de acordo com as circunstâncias. Isto aqui pode não ter o mesmo, sendo igual àquilo, pode não ter o mesmo significado, considerando as circunstâncias de cada um. Agora, nunca tinha havido queixa-crime, não há história de queixa-crime. Não há história de os vizinhos terem dito a quem quer que seja que aquilo era expectável. Não há história de alguém da sociedade se ter preocupado. Não há história de nada. De repente isto caiu do céu. Portanto, o juiz esteve bem. Há quem diga que esta senhora é viúva há 1 ano. Eu sei que ela tem 54 anos e o seu companheiro atual 39. Esperemos que se tratem os dois, fiquem todos bons.
Olha, boas festas e um feliz ano novo.